Antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo da oração ser levantada aos céus, respire fundo, silencie a alma. Existe algo poderoso prestes a acontecer. Não se trata de uma rotina, um hábito religioso ou uma simples leitura. É um reencontro entre o coração cansado e o Deus que renova, entre a alma esquecida e o Pai que jamais esquece dos seus. Hoje, você vai lembrar de quem Ele é. Vai sentir o toque da sua presença e o eco da eternidade chamando sua alma de volta à adoração verdadeira. Quantas vezes seguimos os dias em piloto automático, com palavras nos lábios e vazio no peito? Quantas vezes dizemos, Deus é bom, mas não deixamos essa verdade tocar nossas feridas mais profundas? Davi, no Salmo 103, não falou com uma multidão. Ele falou com a própria alma. Ele se agarrou ao que ainda pulsava dentro dele e declarou, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não era um discurso bonito, era um chamado à consciência. Era ele despertando o espírito adormecido dentro do próprio peito. E talvez hoje seja o seu momento de fazer o mesmo. Chamar sua alma pelo nome, sacudir o torpor que o tempo trouxe, despertar a fé que o medo tentou calar. Relembrar com toda a força que ainda há um Deus que perdoa, cura, resgata, ama, sustenta e restaura. Um Deus que não depende do seu humor, das suas falhas ou das suas conquistas para continuar sendo fiel. Ele simplesmente é, sempre foi, sempre será. Davi falava com quem mais precisava ouvir, ele mesmo. E hoje é sua vez. Fale consigo, fale com sua alma. Diga, ei, alma minha, você não foi criada para viver no automático. Você tem motivos para adorar. Você tem razões para se levantar. Você conhece aquele que te perdoou, te levantou, te livrou da morte e te cercou com amor. Esse chamado não é um grito vazio, é um convite à vida, uma convocação à verdade, porque mesmo quando tudo parece escuro, Deus continua sendo luz. Mesmo quando tudo parece frio, Ele permanece como fogo que aquece o interior. Mesmo quando você sente que está caindo, Ele já preparou o chão firme para te sustentar. Você está pronto para despertar sua alma, para lembrar quem é o seu Deus, para parar tudo agora e dizer com o coração inteiro, bendize, ó minha alma, ao Senhor? Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários. Glória a Deus, minha alma desperta para te adorar. Vamos juntos declarar ao mundo que nosso Deus é digno de todo louvor. Lembranças que curam a alma. Ele não esqueceu de você. Quantas vezes a vida tenta nos fazer esquecer? Esquecer da bondade de Deus, dos milagres que já vivemos, das portas que se abriram quando tudo parecia perdido, dos dias em que a graça nos sustentou mesmo sem percebermos. O ruído do mundo, as pressões, as dores, os atrasos, os medos, tudo isso vai tentando nos anestesiar, nos empurrando para uma espiritualidade rasa e distraída. Mas hoje é dia de lembrar, hoje é dia de falar com a alma e gritar, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Sim, Ele perdoa todas as suas iniquidades, não parte delas, todas, até aquelas que você mesmo teve dificuldade em perdoar. Ele olha para o seu arrependimento e responde com graça. Ele não consulta seu passado para decidir se vai te amar. Ele simplesmente escolhe te amar de novo, todos os dias. E não apenas isso. Ele sara as tuas enfermidades, físicas, emocionais, espirituais, aquelas que a medicina não explica, aquelas que você nunca conseguiu contar a ninguém. Deus conhece todas e está disposto a tocar cada uma delas com sua mão curadora. Ele te resgata da cova. Quando você esteve prestes a afundar, Ele mergulhou no abismo para te resgatar. Quando a vergonha te envolveu, Ele te cobriu com misericórdia. Quando o medo te paralisou, Ele soprou coragem sobre sua alma.
E mais do que salvar, Ele coroa você com graça e misericórdia. Não é só uma salvação fria e distante, é uma salvação que envolve, abraça, transforma. Davi sabia disso, por isso ele clamava com toda a força: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Porque não era apenas uma lembrança de fatos, era a recordação de um Deus presente, real, íntimo, fiel. Era como se cada lembrança das bênçãos de Deus fosse um remédio que curava os espaços vazios da alma. Você pode até ter esquecido por um momento, mas Deus nunca esqueceu de você. Ele viu as lágrimas que ninguém notou. Ele ouviu os suspiros silenciosos da madrugada. Ele conhece os pensamentos que você ainda não teve coragem de verbalizar. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te chama pelo nome. Mesmo assim, Ele continua derramando bondade sobre você, todos os dias. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez você esteja lutando para encontrar forças para adorar. Mas hoje, a lembrança do que Deus já fez será a ponte para o que Ele ainda vai fazer. Não esqueça dos benefícios do Senhor. Não permita que a dor seja maior que a gratidão. Olhe para trás e veja quantas vezes Ele te sustentou. E então, olhe para o agora e diga: se Ele foi fiel antes, Ele será fiel de novo. Se você crê que Deus é aquele que perdoa, sara, resgata e transforma, declare nos comentários: eu me lembro do que o Senhor já fez por mim. Vamos inundar esse espaço com gratidão e fé. Vamos orar juntos agora. Feche os olhos, se possível. Silencie tudo ao seu redor e permita que sua alma fale alto. Essa não será uma oração qualquer. Será um clamor vindo das profundezas do coração. Uma entrega total, um reencontro com o Deus que nunca desistiu de você. Oremos. Senhor Deus, meu Pai e meu refúgio, hoje eu me coloco diante de Ti com tudo o que há em mim. Não escondo minha dor, não disfarço minhas falhas, não nego minha fraqueza. Eu me apresento inteiro, com as partes quebradas, com os sonhos esquecidos, com os fardos pesados demais, porque só o Senhor é capaz de me acolher por completo. Tu és o Deus que perdoa, e eu clamo: perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que meu coração se afastou, pelos dias em que adorei com os lábios, mas estava distante com minha alma. Perdoa meus pecados, até aqueles que me acostumei a carregar como se fossem parte de mim. Lava-me com tua graça, purifica-me com teu sangue, que eu seja limpo por dentro e que o peso da culpa não tenha mais lugar em mim. Tu és o Deus que cura, e hoje eu suplico: toca nas áreas que ainda sangram em silêncio. Visita os traumas do passado, os medos do presente, as incertezas do futuro. Cura minha mente das lembranças dolorosas, cura meu corpo das dores que limitam, cura meu espírito da frieza que me distancia de Ti, Senhor. Onde a ciência não alcança, onde o remédio não faz efeito, que Tua mão poderosa alcance e transforme. Tu és o Deus que resgata. Por isso grito do fundo do meu ser: tira-me da cova, das cavernas da tristeza, dos vales da solidão, dos buracos da ansiedade e do medo. Levanta-me, Jesus, segura minha mão e me põe de pé mais uma vez. Não quero viver como quem está perdido, porque eu sei, sou Teu. Fui comprado por um alto preço. O céu me conhece pelo nome, e isso basta para eu recomeçar. Tu és o Deus que coroa com graça e misericórdia. Então cobre-me com Teu amor, não aquele amor passageiro do mundo, mas o Teu, fiel, constante, inabalável. Derrama sobre mim a certeza de que sou filho, sou filha, que nada nem ninguém pode me arrancar da Tua presença, que nenhuma acusação tem poder onde a Tua misericórdia reina. E, Senhor, enche minha vida de bens.
não apenas os materiais, mas os que vêm do alto, a paz que excede o entendimento, a alegria que vence o luto, a esperança que floresce no deserto, a força que se renova a cada manhã. Faz com que minha juventude espiritual seja renovada como a da águia, que eu suba acima da tempestade e enxergue com os olhos da fé aquilo que ainda não vejo com os olhos da carne. Jesus, receba esta oração como um altar, que ela suba como incenso suave, que ela quebre correntes, renove alianças e reacenda o fogo do primeiro amor. Eu te entrego minha vida, toda ela. Que cada pensamento, cada respiração, cada batida do meu coração te glorifique. Tu és digno, tu és santo, tu és meu Deus, e eu te adoro com tudo o que sou. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu te entrego tudo o que sou. Vamos orar juntos como um só corpo e declarar que nossa alma pertence ao Senhor. Quando a alma se recorda, a força que vem do céu. Depois de uma oração profunda, algo se move dentro de nós. Não são apenas emoções, é o espírito despertando, o coração voltando a pulsar no ritmo do céu. É como se a alma, antes adormecida, voltasse a se lembrar de onde vem sua força. A fé renasce como fogo que não se apaga, e começamos a perceber que ainda há motivos para levantar a cabeça. Ainda há motivos para continuar louvando, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Davi não louvava porque sua vida era perfeita. Ele louvava porque conhecia o caráter de Deus. Ele enfrentou traições, perseguições, perdas, dor, mas nunca deixou de adorar. Porque ele sabia, mesmo na escuridão, o Senhor continua sendo luz. Mesmo quando o chão foge dos pés, Deus continua sendo rocha firme. E quando tudo desmorona, a presença de Deus é o que permanece de pé. Você pode estar lutando com algo agora. Pode estar em silêncio, enquanto por dentro grita. Pode estar com o sorriso no rosto e o coração cheio de feridas. Deus vê, Deus ouve. E mais do que isso, Deus age. Não como os homens agem, mas com sabedoria eterna. Ele age na hora certa, do jeito certo, mesmo quando parece estar em silêncio. É por isso que precisamos fazer o que Davi fez, chamar a alma de volta à memória da fidelidade de Deus. Precisamos repetir até acreditar. Ele perdoa todas as minhas iniquidades. Ele sara todas as minhas enfermidades. Ele me resgata da cova. Ele me cerca de graça e misericórdia. Ele enche minha vida de bens. Ele renova minha força como a da águia. Cada uma dessas verdades é um alicerce. Não são frases bonitas, são promessas eternas. Promessas que sustentam, que curam, que transformam. Quando tudo dentro de você quiser desistir, lembre-se, sua alma não pertence à dor, nem à dúvida, nem à desesperança. Sua alma pertence ao Senhor. E se você estiver se sentindo fraco, cansado ou perdido, saiba, esse não é o fim. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele está te chamando para mais perto, para lembrar, para confiar, para respirar fundo e declarar com fé: eu ainda creio, eu ainda louvo, eu ainda pertenço a um Deus que faz o impossível acontecer. O que você precisa hoje? Força, paz, restauração? Ele tem, Ele é. E Ele está aqui. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários. Minha alma se recorda da fidelidade do Senhor. Vamos juntos proclamar que nossa esperança está viva e nosso Deus continua no controle de tudo. O que você precisa hoje? Força, paz, restauração? Ele tem, Ele é e Ele está aqui. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários.
Minha alma se recorda da fidelidade do Senhor. Vamos juntos proclamar que nossa esperança está viva e nosso Deus continua no controle de tudo. A alma que se levanta em adoração. Agora, respire fundo e permita que tudo o que você ouviu, leu e orou até aqui se transforme em adoração viva dentro de você. Algo mudou. Não porque as circunstâncias se transformaram de repente, mas porque sua alma foi visitada pelo Deus que nunca muda. Hoje, uma semente foi plantada, ou talvez regada. Uma certeza: Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo digno. Davi, ao terminar seu clamor no Salmo 103, não o fez com voz fraca ou dúvida nos lábios. Ele terminou com convicção, com o coração em chamas, chamando todas as criaturas do céu e da terra para se unirem em um único cântico. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Texto padrão é a conclusão de quem provou da fidelidade, de quem sobreviveu aos vales e ainda assim levantou as mãos no alto dos montes. Esse é o grito de quem caiu e foi levantado, de quem errou e foi perdoado, de quem sangrou, mas foi curado. E agora é a sua vez. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não com palavras vazias, mas com o coração cheio. Louve com as lágrimas que você segurou por tanto tempo. Louve com as dores que você enfrentou em silêncio. Louve com os milagres que só você e Deus sabem que aconteceram. Louve com a fé que insiste em continuar, mesmo quando tudo diz que é o fim. Porque Ele é o Deus das novas manhãs. O Deus que restaura, que ergue, que recomeça. O Deus que entra no quarto escuro da sua alma e acende a luz. O Deus que visita suas madrugadas em silêncio e diz: estou aqui. O Deus que não precisa de muito para agir. Ele só precisa de um coração que crê. Hoje você foi lembrado. Você foi chamado. Você foi tocado. Não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Você foi encontrado, você foi renovado, você foi chamado à guerra de adoração. Não há batalha que se mantenha de pé diante de um coração rendido em louvor. Não há corrente que resista a uma alma que se levanta dizendo: eu creio no meu Redentor. Então levante suas mãos onde estiver, feche os olhos, deixe as lágrimas caírem se vierem e diga com toda a sua força: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Se essa jornada de fé tocou sua vida, comente agora: a minha alma louva ao Senhor com tudo o que sou. E se você ainda não faz parte do nosso canal Guerreiros em Oração, inscreva-se, ative o sininho e caminhe conosco em fé. Que essa série seja só o começo de algo poderoso entre você e Deus. Até a próxima, e que a graça do Senhor te acompanhe todos os dias da tua vida. Antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo da oração ser levantada aos céus, respire fundo, silencie a alma. Existe algo poderoso prestes a acontecer. Não se trata de uma rotina, um hábito religioso ou uma simples leitura. É um reencontro entre o coração cansado e o Deus que renova, entre a alma esquecida e o Pai que jamais esquece dos seus. Hoje, você vai lembrar de quem Ele é. Vai sentir o toque da sua presença e o eco da eternidade chamando sua alma de volta à adoração verdadeira. Quantas vezes seguimos os dias em piloto automático, com palavras nos lábios e vazio no peito? Quantas vezes dizemos, Deus é bom, mas não deixamos essa verdade tocar nossas feridas mais profundas? Davi, no Salmo 103, não falou com uma multidão. Ele falou com a própria alma. Ele se agarrou ao que ainda pulsava dentro dele e declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não era um discurso bonito, era um chamado à consciência.
Era ele despertando o espírito adormecido dentro do próprio peito. E talvez hoje seja o seu momento de fazer o mesmo. Chamar sua alma pelo nome, sacudir o torpor que o tempo trouxe, despertar a fé que o medo tentou calar. Relembrar com toda a força que ainda há um Deus que perdoa, cura, resgata, ama, sustenta e restaura. Um Deus que não depende do seu humor, das suas falhas ou das suas conquistas para continuar sendo fiel. Ele simplesmente é. Sempre foi. Sempre será. Davi falava com quem mais precisava ouvir. Ele mesmo. E hoje é sua vez. Fale consigo. Fale com sua alma. Diga: ei, alma minha, você não foi criada para viver no automático. Você tem motivos para adorar. Você tem razões para se levantar. Você conhece aquele que te perdoou, te levantou, te livrou da morte e te cercou com amor. Esse chamado não é um grito vazio, é um convite à vida, uma convocação à verdade, porque mesmo quando tudo parece escuro, Deus continua sendo luz. Mesmo quando tudo parece frio, Ele permanece como fogo que aquece o interior. Mesmo quando você sente que está caindo, Ele já preparou o chão firme para te sustentar. Você está pronto para despertar sua alma? Para lembrar quem é o seu Deus? Para parar tudo agora e dizer com o coração inteiro: bendize, ó minha alma, ao Senhor? Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: glória a Deus, minha alma desperta para te adorar. Vamos juntos declarar ao mundo que nosso Deus é digno de todo louvor. Lembranças que curam a alma. Ele não esqueceu de você. Quantas vezes a vida tenta nos fazer esquecer? Esquecer da bondade de Deus, dos milagres que já vivemos, das portas que se abriram quando tudo parecia perdido, dos dias em que a graça nos sustentou mesmo sem percebermos. O ruído do mundo, as pressões, as dores, os atrasos, os medos, tudo isso vai tentando nos anestesiar, nos empurrando para uma espiritualidade rasa e distraída. Mas hoje é dia de lembrar, hoje é dia de falar com a alma e gritar: não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Sim, Ele perdoa todas as suas iniquidades, não parte delas, todas, até aquelas que você mesmo teve dificuldade em perdoar. Ele olha para o seu arrependimento e responde com graça. Ele não consulta seu passado para decidir se vai te amar. Ele simplesmente escolhe te amar de novo, todos os dias. E não apenas isso. Ele sara as tuas enfermidades, físicas, emocionais, espirituais, aquelas que a medicina não explica, aquelas que você nunca conseguiu contar a ninguém. Deus conhece todas e está disposto a tocar cada uma delas com sua mão curadora. Ele te resgata da cova. Quando você esteve prestes a afundar, Ele mergulhou no abismo para te resgatar. Quando a vergonha te envolveu, Ele te cobriu com misericórdia. Quando o medo te paralisou, Ele soprou coragem sobre sua alma. E mais do que salvar, Ele coroa você com graça e misericórdia. Não é só uma salvação fria e distante. É uma salvação que envolve, abraça, transforma. Davi sabia disso. Por isso ele clamava com toda a força: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Porque não era apenas uma lembrança de fatos. Era a recordação de um Deus presente, real, íntimo, fiel. Era como se cada lembrança das bênçãos de Deus fosse um remédio que curava os espaços vazios da alma. Você pode até ter esquecido por um momento, mas Deus nunca esqueceu de você. Ele viu as lágrimas que ninguém notou. Ele ouviu os suspiros silenciosos da madrugada. Ele conhece os pensamentos que você ainda não teve coragem de verbalizar. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te chama pelo nome. Mesmo assim, Ele continua derramando bondade sobre você, todos os dias. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez você esteja lutando para encontrar forças para adorar.
Mas hoje, a lembrança do que Deus já fez será a ponte para o que Ele ainda vai fazer. Não esqueça dos benefícios do Senhor. Não permita que a dor seja maior que a gratidão. Olhe para trás e veja quantas vezes Ele te sustentou. E então, olhe para o agora e diga: se Ele foi fiel antes, Ele será fiel de novo. Se você crê que Deus é aquele que perdoa, sara, resgata e transforma, declare nos comentários: eu me lembro do que o Senhor já fez por mim. Vamos inundar esse espaço com gratidão e fé. Vamos orar juntos agora. Feche os olhos, se possível. Silencie tudo ao seu redor e permita que sua alma fale alto. Essa não será uma oração qualquer. Será um clamor vindo das profundezas do coração. Uma entrega total, um reencontro com o Deus que nunca desistiu de você. Oremos. Senhor Deus, meu Pai e meu refúgio, hoje eu me coloco diante de Ti com tudo o que há em mim. Não escondo minha dor, não disfarço minhas falhas, não nego minha fraqueza. Eu me apresento inteiro, com as partes quebradas, com os sonhos esquecidos, com os fardos pesados demais, porque só o Senhor é capaz de me acolher por completo. Tu és o Deus que perdoa, e eu clamo: perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que meu coração se afastou, pelos dias em que adorei com os lábios, mas estava distante com minha alma. Perdoa meus pecados, até aqueles que me acostumei a carregar como se fossem parte de mim. Lava-me com tua graça, purifica-me com teu sangue, que eu seja limpo por dentro e que o peso da culpa não tenha mais lugar em mim. Tu és o Deus que cura, e hoje eu suplico. Toca nas áreas que ainda sangram em silêncio. Visita os traumas do passado, os medos do presente, as incertezas do futuro. Cura minha mente das lembranças dolorosas, cura meu corpo das dores que limitam, cura meu espírito da frieza que me distancia de Ti, Senhor. Onde a ciência não alcança, onde o remédio não faz efeito, que Tua mão poderosa alcance e transforme. Tu és o Deus que resgata, por isso grito do fundo do meu ser: tira-me da cova, das cavernas da tristeza, dos vales da solidão, dos buracos da ansiedade e do medo. Levanta-me, Jesus, segura minha mão e me põe de pé mais uma vez. Não quero viver como quem está perdido, porque eu sei, sou Teu. Fui comprado por um alto preço. O céu me conhece pelo nome, e isso basta para eu recomeçar. Tu és o Deus que coroa com graça e misericórdia. Então cobre-me com Teu amor, não aquele amor passageiro do mundo, mas o Teu, fiel, constante, inabalável. Derrama sobre mim a certeza de que sou filho, sou filha, que nada nem ninguém pode me arrancar da Tua presença, que nenhuma acusação tem poder onde a Tua misericórdia reina. E, Senhor, enche minha vida de bens. Não apenas os materiais, mas os que vêm do alto, a paz que excede o entendimento, a alegria que vence o luto, a esperança que floresce no deserto, a força que se renova a cada manhã. Faz com que minha juventude espiritual seja renovada como a da águia, que eu suba acima da tempestade e enxergue com os olhos da fé aquilo que ainda não vejo com os olhos da carne. Jesus, receba esta oração como um altar, que ela suba como incenso suave, que ela quebre correntes, renove alianças e reacenda o fogo do primeiro amor. Eu te entrego minha vida, toda ela. Que cada pensamento, cada respiração, cada batida do meu coração te glorifique. Tu és digno, Tu és santo, Tu és meu Deus, e eu te adoro com tudo o que sou. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu te entrego tudo o que sou. Vamos orar juntos como um só corpo e declarar que nossa alma pertence ao Senhor. Quando a alma se recorda, a força que vem do céu. Depois de uma oração profunda, algo se move dentro de nós. Não são apenas emoções, é o espírito despertando, o coração voltando a pulsar no ritmo do céu.
É como se a alma, antes adormecida, voltasse a se lembrar de onde vem sua força. A fé renasce como fogo que não se apaga, e começamos a perceber que ainda há motivos para levantar a cabeça. Ainda há motivos para continuar louvando, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Davi não louvava porque sua vida era perfeita. Ele louvava porque conhecia o caráter de Deus. Ele enfrentou traições, perseguições, perdas, dor, mas nunca deixou de adorar. Porque ele sabia, mesmo na escuridão, o Senhor continua sendo luz. Mesmo quando o chão foge dos pés, Deus continua sendo rocha firme. E quando tudo desmorona, a presença de Deus é o que permanece de pé. Você pode estar lutando com algo agora. Pode estar em silêncio, enquanto por dentro grita. Pode estar com o sorriso no rosto e o coração cheio de feridas. Deus vê, Deus ouve. E mais do que isso, Deus age. Não como os homens agem, mas com sabedoria eterna. Ele age na hora certa, do jeito certo, mesmo quando parece estar em silêncio. É por isso que precisamos fazer o que Davi fez, chamar a alma de volta à memória da fidelidade de Deus. Precisamos repetir até acreditar. Ele perdoa todas as minhas iniquidades. Ele sara todas as minhas enfermidades. Ele me resgata da cova. Ele me cerca de graça e misericórdia. Ele enche minha vida de bens. Ele renova minha força como a da águia. Cada uma dessas verdades é um alicerce. Não são frases bonitas, são promessas eternas. Promessas que sustentam, que curam, que transformam. Quando tudo dentro de você quiser desistir, lembre-se, sua alma não pertence à dor, nem à dúvida, nem à desesperança. Sua alma pertence ao Senhor. E se você estiver se sentindo fraco, cansado ou perdido, saiba, esse não é o fim. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele está te chamando para mais perto, para lembrar, para confiar, para respirar fundo e declarar com fé: eu ainda creio, eu ainda louvo, eu ainda pertenço a um Deus que faz o impossível acontecer. O que você precisa hoje? Força, paz, restauração? Ele tem, Ele é. E Ele está aqui. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários. Minha alma se recorda da fidelidade do Senhor. Vamos juntos proclamar que nossa esperança está viva e nosso Deus continua no controle de tudo. O que você precisa hoje? Força, paz, restauração? Ele tem, Ele é e Ele está aqui. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários. Minha alma se recorda da fidelidade do Senhor. Vamos juntos proclamar que nossa esperança está viva e nosso Deus continua no controle de tudo. A alma que se levanta em adoração. Agora, respire fundo e permita que tudo o que você ouviu, leu e orou até aqui se transforme em adoração viva dentro de você. Algo mudou. Não porque as circunstâncias se transformaram de repente, mas porque sua alma foi visitada pelo Deus que nunca muda. Hoje, uma semente foi plantada, ou talvez regada. Uma certeza, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo digno. Davi, ao terminar seu clamor no Salmo 103, não o fez com voz fraca ou dúvida nos lábios. Ele terminou com convicção, com o coração em chamas, chamando todas as criaturas do céu e da terra para se unirem em um único cântico. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Texto padrão é a conclusão de quem provou da fidelidade, de quem sobreviveu aos vales e ainda assim levantou as mãos no alto dos montes.
Esse é o grito de quem caiu e foi levantado, de quem errou e foi perdoado, de quem sangrou, mas foi curado. E agora é a sua vez. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não com palavras vazias, mas com o coração cheio. Louve com as lágrimas que você segurou por tanto tempo. Louve com as dores que você enfrentou em silêncio. Louve com os milagres que só você e Deus sabem que aconteceram. Louve com a fé que insiste em continuar, mesmo quando tudo diz que é o fim. Porque Ele é o Deus das novas manhãs. O Deus que restaura, que ergue, que recomeça. O Deus que entra no quarto escuro da sua alma e acende a luz. O Deus que visita suas madrugadas em silêncio e diz: estou aqui. O Deus que não precisa de muito para agir. Ele só precisa de um coração que crê. Hoje você foi lembrado. Você foi chamado. Você foi tocado. Não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Você foi encontrado, você foi renovado, você foi chamado à guerra de adoração. Não há batalha que se mantenha de pé diante de um coração rendido em louvor. Não há corrente que resista a uma alma que se levanta dizendo: eu creio no meu Redentor. Então levante suas mãos onde estiver, feche os olhos, deixe as lágrimas caírem se vierem, e diga com toda a sua força: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Se essa jornada de fé tocou sua vida, comente agora: a minha alma louva ao Senhor com tudo o que sou. E se você ainda não faz parte do nosso canal Guerreiros em Oração, inscreva-se, ative o sininho e caminhe conosco em fé. Que essa série seja só o começo de algo poderoso entre você e Deus. Até a próxima, e que a graça do Senhor te acompanhe todos os dias da tua vida.